A gente deu uma trégua de falar um pouco sobre coronavírus esses dias por causa do caso do Sérgio Moro, porque isso embolou o meio de campo agora. A saída do Moro do governo Bolsonaro, primeiro, rachou a base bolsonarista. Muita gente que apoiava o Bolsonaro ou que já não apoiava mais e estava criticando o Bolsonaro agora se uniu numa frente pró-Moro. Isso já lança certamente intenções políticas futuras do ex-ministro da Justiça. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o Nando Moura, que era alguém que passou a criticar o Bolsonaro, já está encampando uma campanha de Moro presidente. Era alguém que só perdia inscritos aqui no YouTube por causa de suas críticas ao Bolsonaro, e nos últimos 2 dias ele já ganhou 20 mil inscritos só elogiando o Moro. Isso demonstra como haverá um movimento agora de afastamento de apoiadores do Bolsonaro rumo ao suporte ao Sérgio Moro. Isso é trágico porque demonstra que as pessoas não aprendem nada, nunca. Você tem um grupo de pessoas que, fanatizadas, apoiaram um candidato à presidência que era péssimo, era uma péssima escolha, era um completo nada, apoiaram essa pessoa, continuaram mantendo apoio durante muito tempo, ou até agora, até recentemente, e nessa ruptura passam a apoiar outra pessoa que alguns consideram como mais perigoso até do que o próprio Bolsonaro. Trocam um mito, trocam um salvador da pátria por outro. Essa incapacidade de pensar reflexivamente o cenário político, quem são os candidatos, quem são as personalidades da política, é uma tragédia no Brasil. É uma tragédia. As pessoas não conseguem aprender as lições que a vida nos fornece. É triste isso. Bem, como eu disse, isso embolou o meio de campo porque você teve esse movimento agora de apoiadores bolsonaristas para o Moro. Alguns se mantêm ainda fixos no Bolsonaro, agarrados no Bolsonaro, parasitando o que conseguir puxar de lá ainda, mas quando o Bolsonaro cair, que ele vai cair, na minha opinião, quando o Bolsonaro cair, certamente esses bolsonaristas fiéis vão migrar também para o Moro. É a minha leitura, pelo menos. Eles vão fritar o Moro, vão criar notícias falsas sobre o Moro, vão desencavar escândalos do Moro, mas quando surgir a oportunidade, eles vão colar também no Moro 2022. Além disso, além dessa situação, as denúncias que o Sérgio Moro fez na sexta-feira, durante a sua fala de demissão, são graves e isso instigou, por um lado, a solicitação de um inquérito pelo Augusto Aras, da PGR, que mandou um pedido ao Supremo para uma investigação, para descobrir os fatos, né? Quem está falando a verdade ali, é o Moro ou é o Bolsonaro, ao mesmo tempo em que inflamou pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. O que acontece é que no Congresso não tem nenhum clima. Poucos estão animados ali dentro para iniciar um longo processo de impeachment de remoção do Bolsonaro. Rodrigo Maia certamente não quer fazer isso, porque ele sabe que iniciar esse processo vai pôr o dele na reta também. Pode acabar que o próprio Maia tenha o mesmo destino do Eduardo Cunha, então ele não quer pôr-se na mira da família Bolsonaro. E o Centrão agora, que negocia com o Bolsonaro cargos, influência, também não está tão animado assim para começar agora esse processo. Então a expectativa que rola nos bastidores é que quem vai sujar as mãos será o Supremo Tribunal Federal, nesse inquérito agora solicitado pelo Aras. Isso pode levar ao que eles estão chamando de mini impeachment, que o próprio Supremo investigue, remova o presidente, depois repasse isso para a Câmara, e aí sim a Câmara vai votar e pode eventualmente levar à remoção definitiva do Bolsonaro. O cenário é muito complicado, o cenário é muito confuso, a gente não tem nenhuma definição do que vai acontecer. Mas lembrando que uma das importantes denúncias que o Moro fez, e a mais importante na verdade, que foi, segundo ele, o que o motivou a deixar o cargo, foi a remoção, a pressão feita pelo Bolsonaro para trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Valeixo. Qual é a preocupação do Bolsonaro? Ou o que se especula que seja, na verdade, é que a Polícia Federal está chegando ali na cola dos filhos do Bolsonaro. Por um lado, você tem uma investigação, um inquérito solicitado pelo Supremo Tribunal, que é o inquérito das fake news, que foram notícias falsas veiculadas contra o Supremo, propondo o fechamento do Supremo. Então, a suspeita é que eles estão chegando perto do Carlos Bolsonaro, principalmente, mas também do Eduardo Bolsonaro, que seriam os coordenadores, quem cuida do Gabinete do Ódio, que já foi exposto na CPMI do Fake News, através da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota, que seria um gabinete informal criado dentro do Palácio do Planalto para a destruição de reputações, para a criação de notícias falsas, para ataques virtuais, linchamentos virtuais, uso de robôs,
para atacar desafetos do Bolsonaro. Tanto à esquerda, tanto a oposição, quanto na própria direita de ex-bolsonaristas que vieram eventualmente criticar o Bolsonaro. O próprio Felipe Moura Brasil escreveu um longo artigo para a revista Cruzoé expondo as entranhas desse gabinete do ódio. Quem são as pessoas, quem está vinculado a isso. Então é uma denúncia grave porque é dinheiro público usado para atacar a oposição política. Repito, tanto à esquerda quanto na própria direita. Então esse inquérito do Supremo, de fato, pode ser sim a preocupação do Bolsonaro. Segundo o Moro, o Bolsonaro queria pôr na Polícia Federal, na diretoria, alguém com quem ele tivesse uma comunicação, que ele pudesse perguntar como estão acontecendo as coisas ali, dar informações sobre inquéritos. E agora, quem vai substituir o Valeixo, que já foi removido, que levou também a demissão do Moro, será o Ramagem, que é amigo dos filhos do Bolsonaro e que era segurança do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Então eles vão botar ali uma marionete, vão botar um diretor-geral ali que vai realmente ter essa íntima relação que o Bolsonaro esperava da Polícia Federal. Você vai ter uma marionete dos Bolsonaros agora dentro da polícia, o que é muito grave, na verdade, o que é muito sério, porque a intenção do Bolsonaro é transformar a Polícia Federal em sua guarda pessoal, em sua guarda revolucionária, né, como no Irã, uma guarda que vai proteger o Bolsonaro e não o Estado brasileiro e não a nação. Essa não é a única investigação da Polícia Federal que envolve a família Bolsonaro ou o Bolsonaro. Há outras investigações também acontecendo. Ontem eu mencionei aqui uma reportagem do Intercept que mostrava o vínculo do Flávio Bolsonaro com milícias cariocas e com o esquema de construção de prédios em favelas dominadas por milícias cariocas e como o Flávio Bolsonaro lucraria com isso. É importante aqui ler uma nota de esclarecimento feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ontem também, após a reportagem, na qual eles dizem o seguinte aqui, olha: o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Combate à Corrupção, esclarece que, em relação à matéria publicada no site Intercept, rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da Milícia do Rio, veiculada nesse sábado, 25/4, a publicação não retrata a verdade dos fatos e que, em razão do sigilo decretado nas investigações, não é possível fornecer outras informações no momento. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro contesta a reportagem ou parte da reportagem publicada pelo Intercept ontem. É difícil saber exatamente o que está errado na reportagem, porque aqui o Ministério Público não esclarece. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre fake news, sobre desinformação e sobre como funciona o trabalho jornalístico. Porque a gente sabe que pelo menos metade da reportagem do Intercept ontem, de 5 pontos elencados ali, pelo menos 3 pontos já estão confirmados. A gente já sabe como opera, em parte, o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ano passado, no dia 19 de dezembro de 2019, o Jornal Nacional publicou uma longa reportagem sobre o esquema do Flávio. Eu vou já preciso o link aqui da reportagem intitulada MP do Rio de Janeiro detalha suposto esquema de corrupção envolvendo o então deputado Flávio Bolsonaro. E naquela época, o Ministério Público não se manifestou contestando a reportagem. Então o Jornal Nacional teve acesso ao inquérito, expôs esse inquérito na televisão e mostra quais eram as conclusões do Ministério Público até aquele momento, né? O que o inquérito tinha levantado até aquele momento. Então, pelo menos, uma boa parte da reportagem do Intercept de ontem não foi contestada pelo MP do Rio de Janeiro. A dúvida que surge é em relação a qual ponto da reportagem que não bate com as investigações do Ministério Público. Segundo a reportagem de ontem, eles partiram de um documento sigiloso do próprio Ministério Público. Eu vou ler um trecho aqui da reportagem. O inquérito do Ministério Público do Rio, que apura fatos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato pelo filho de Bolsonaro, segue em sigilo. O Intercept teve acesso à íntegra da investigação. Então, segundo o portal Intercept, eles partiram de um documento sigiloso, nesse caso, do próprio Ministério Público. E no final aqui, eles põem, que eles foram verificar com o Ministério Público a autenticidade das informações, eles põem um print aqui de um e-mail que eles mandaram para o Ministério Público, e o Ministério Público se recusou a dar informações porque é uma questão de sigilo. Eles confirmaram que havia esse inquérito, mas não confirmaram as informações. E aqui entra o ponto, como funciona o trabalho jornalístico. Você recebe uma informação, você recebe um furo de reportagem, você vai lá investigar, você é jornalista, ou a equipe de jornal vai investigar essa informação, vai tentar bater os dados, vai conversar com as pessoas envolvidas, vai verificar o que está acontecendo. E esse é um trabalho de coleta de informação, na verdade, de coleta e verificação de informação. Porque alguém pode te passar uma informação, uma fonte secreta, uma fonte anônima, pode passar uma informação
E pode ser, de fato, para te enganar. Pode ser para forçar o jornal a publicar uma reportagem contra alguém em particular que leve ao erro. Então o trabalho jornalístico é, em essência, verificar as informações. Ir lá e correr atrás de quem são as pessoas envolvidas nisso e verificar e tentar chegar o mais perto possível da realidade, dos fatos. Então, por exemplo, você recebe um furo de reportagem sobre um escândalo de corrupção envolvendo um deputado. O que os jornalistas farão será contactar o deputado, certamente, que vai negar. Por definição, você espera que o deputado negue. Você vai verificar pessoas próximas desse deputado, você vai verificar a oposição política, qualquer pessoa que eventualmente tenha alguma informação para te trazer e acrescentar para a reportagem. Então é um trabalho de busca de informações, de documentos também, se estiverem disponíveis, é de consultar os fatos e os relatos, os depoimentos. Ao coletar isso, o que o jornalista vai fazer é tentar fazer uma triagem, uma filtragem da informação e descobrir ali quais informações batem entre esses diferentes testemunhos e os documentos também. O que nesse monte, nesse mar de relatos, o que bate, o que é consistente? E esse é o trabalho do jornalismo. É em tempo real, né? E acho que o grande desafio do jornalismo é isso, é em tempo real e montando esse quebra-cabeça de informações. Porque uma coisa é você falar do passado, trabalho do historiador, por exemplo. Já aconteceu, o passado já está lá para trás. Você vai apenas reunir materiais que estão disponíveis e coletar essas informações, desencavar as informações, mas já aconteceu. É muito mais simples você tentar retraçar o processo de causa e efeito da história, porque já está no passado. Você pode olhar com distanciamento aquilo ali. A história já fez uma triagem daquilo que merece ser lembrado e daquilo que merece ser esquecido. De certo modo, é muito mais cômodo ler o passado, porque ele já está fechado, ele não vai mudar. Agora o presente, esse é o trabalho de jornalismo, está em constante transformação. Você relata uma coisa hoje, amanhã tem novos desdobramentos, você precisa recalibrando no caminho. Às vezes você dá uma notícia hoje, ela não é completamente precisa, você precisa que haja novos desenvolvimentos. Por exemplo, esse caso do Moro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está acompanhando aqui em tempo real, a gente está perdido com um monte de informações desencontradas, a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Então o trabalho jornalístico, e eu não sou jornalista, então assim, falo como alguém que estudou e leu sobre o assunto. Eu não sou jornalista, mas é um trabalho dia após dia, de juntar peças soltas, de tentar encontrar uma ordem em um processo que é muito caótico. Então é inevitável que em certos momentos jornalistas vão lá e cometam erros, porque os dados não são precisos, não são claros. Quero lembrar para vocês um caso em particular, que foi o caso do Watergate, que era um caso de uma invasão no comitê de eleição democrata, isso durante a campanha de reeleição do Nixon, e dois jornalistas, que eram o Bob Woodward e o Carl Bernstein, dois jornalistas do Washington Post, se viram no meio desse caso. E, ao longo da investigação, que foram meses de investigação, eles conseguiram chegar até a presidência, até o Nixon, que estava em campanha de reeleição, e teria usado a sua influência para investigar o opositor democrata, para tentar criar grampos dentro do comitê. Se vocês assistirem o filme Todos os Homens do Presidente, eles relatam essa história do Nixon, a história do Watergate, do caso do Watergate. E tem um ponto na história, que eu não sei se é bem fiel à realidade, mas imagino que seja, tem um ponto na história da investigação dos jornalistas, que eles recebem uma informação que vincula diretamente a invasão no comitê ao presidente, ao Nixon, e eles publicam essa informação. E a Casa Branca nega, diz que está incorreto isso. E no jornal, no Washington Post, todo mundo fica assim, o que aconteceu? Onde nós erramos? Qual foi o ponto que está equivocado aqui? E eles vão lá e começam a reverificar as fontes, rechecar tudo que eles levantaram. E eles chegam à conclusão que, na verdade, quem estava mentindo era a Casa Branca e não os jornalistas. Não foi um erro dos jornalistas, era uma mentira da Casa Branca. E isso piorou, isso acentuou a crise do Nixon, e que depois leva à renúncia do presidente. Eu não quero dizer aqui que o Ministério Público de Janeiro está mentindo. Na verdade, eu não penso que seja isso. Mas, em algumas circunstâncias, as pessoas envolvidas no escândalo vão negar, sim, a reportagem, como é o caso dessa reportagem que foi ontem ao ar falando sobre o Carlos Bolsonaro. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que a Polícia Federal agora chegou ao Carlos Bolsonaro, de fato, que era o grande receio do Bolsonaro. Como relembrando aqui, né, fazendo a volta aqui, a saída do Moro tem a ver com isso. A Polícia Federal chegando ao encalço dos filhos do Bolsonaro. Então ontem saiu uma reportagem falando sobre isso, e é óbvio que o Carlos Bolsonaro negou. Disse que ele não tem nada a ver com isso. Porque é o que eles fazem por definição. A reportagem publica uma coisa, quem está envolvido no escândalo vai negar, até que você venha e traga novos elementos, traga nova informação, traga documentos ou depoimentos que suportem a sua afirmação. E aqui entra outro ponto, como eu mencionei, que é sobre fake news ou desinformação. Muita gente prefere não usar o termo fake news porque é algo, bem, é uma expressão em inglês
E não é bem exatamente a ideia aqui, né? Porque a ideia é que você tenha reportagens que a intenção não seja informar as pessoas, não seja trazer de fato uma análise cuidadosa da realidade, mas é causar a desinformação, é que leve o leitor ao erro. Por exemplo, quando o jornalista vai lá e erra numa reportagem da Folha de São Paulo, por exemplo, aquilo ali é um erro. A intenção do jornalista não é levar o leitor ao erro. Mas as fake news, elas têm essa intenção, elas têm a intenção de confundir a pessoa que lê ou assiste aquela reportagem. E geralmente, por trás disso, tem uma intenção política. Geralmente tem a intenção de através de um profundo viés político, levar você a odiar certa pessoa ou a seguir cegamente outra pessoa. Então, por exemplo, as fake news que envolviam ataques ao Supremo e que suspeita-se que saíram do gabinete do ódio, saíram do Carlos Bolsonaro, por exemplo, isso tinha a intenção de desestabilizar os poderes da República Brasileira. Ao fazer esse tipo de ataques contra o Supremo, isso leva posteriormente a essas manifestações golpistas pró-intervenção militar contra outros poderes, contra o Supremo, contra o Congresso. Então tem uma intenção política por trás disso, que é de consolidar o poder do Bolsonaro e de levar rupturas institucionais. Não é por acaso, não é aleatoriamente alguém publica uma notícia falsa, uma desinformação. Tem um propósito por trás disso, que é o oposto do propósito de jornalistas sérios. Quando um jornalista vai lá, levanta suas fontes, levanta documentos e publica uma reportagem, a intenção dele é informar o público. Tanto que a imprensa livre é um dos pilares necessários da democracia. A pluralidade de imprensa, de jornais, que possam veicular os fatos, que possam informar a população e que possam servir de fiscalização dos poderosos também. Porém, a imprensa de fake news, ela visa confundir as pessoas, ela visa causar o caos. Eu mencionei no vídeo recente aqui como eu opero, como eu trabalho para ler as notícias, que eu leio a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo. E por que eu faço isso? Porque esses três jornais são independentes. Cada um tem um viés político, cada um tem uma postura, cada um tem um grupo de jornalistas que trabalham nesses veículos. Se uma notícia sai na Folha de São Paulo e depois no Estadão e no Globo, isso quer dizer que os jornalistas desses veículos, cada um de maneira independente, trabalhou sobre aquela notícia e verificaram as fontes. Foram três jornais que, de maneira própria, verificaram aquela informação e publicaram para vocês. Para nós, na verdade, né? Então é um modo de você ter uma garantia, pelo menos, de que aquela informação, de que aquela notícia, ela é real, ela é factual. Porque foram três jornais que botaram em jogo a credibilidade deles, o trabalho deles, o profissionalismo deles, para te transmitir uma informação real. Para mim, consultar esses três jornais, eu poderia consultar outros também, é assegurar que a informação que eu trago para vocês está fundamentada em três visões distintas e que tem base factual. Para mim é uma rede de segurança, mesmo que cada jornal, como eu disse, tenha um viés mais ou menos diferente. E também é um modo de comparar como cada um trabalha com aquele tema, para onde eles puxam aquela notícia. E só um detalhe curioso aqui para encerrar o vídeo. Nos Estados Unidos você tem grandes jornais. Os dois maiores lá são o New York Times e o Washington Post. A seriedade com que esses jornais trabalham com a informação é tão grande que artigos publicados no Washington Post ou no New York Times são usados, por exemplo, como base, como fundamentação no próprio Congresso norte-americano. Você pode ter congressistas que lá, para reforçar sua posição, mencionam artigos publicados nesses dois jornais, ou em outros também que tenham igual relevância ou igual seriedade. Então esse é o papel da imprensa, como eu disse aqui, repito aqui, é de informar a população e de assegurar que aquilo que eles passem para vocês, transmitam para vocês, seja fundamentado nos fatos. Isso não quer dizer que os jornalistas nunca errem, mas às vezes fazem uma aposta, Essa matéria é importante, essa reportagem aqui é crucial nesse momento. A gente não tem muita certeza ainda quão fiel aos fatos, mas a gente precisa publicar porque é relevante. E nem sempre é certo, às vezes erram também. Mas isso é muito diferente do processo de composição de uma fake news, de desinformação, de confundir o leitor, ou espectador, ou ouvinte. Tem empresas, tem grupos de mídia alternativa, por exemplo, que trabalham basicamente com desinformação. Que trabalham confundindo as pessoas, que trabalham enganando as pessoas e, como eu disse, geralmente tem um forte viés político por trás disso. Tem uma forte proposta política de defender um candidato, de defender um presidente, de defender um político ou de defender um partido. E nesse caso desse inquérito das fake news que está chegando no Carlos Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro, é porque o Supremo entendeu o caráter tóxico e destrutivo dessas mentiras no cenário político. Como elas são perigosas, como elas podem levar, de fato, como mencionei aqui,
um espírito popular de destruição da República, de destruição de outros poderes, de que um presidente deva fechar Supremo e fechar Congresso. E isso é muito perigoso. Isso instiga os ânimos, isso instiga a polarização e isso instiga atos depois, porque você tem primeiro a retórica, a primeira fala, depois você tem atos, isso instiga atos antidemocráticos. E para que o presidente da República bata o pé para trocar o diretor da polícia, levando a saída do Moro, que, como a gente já falou aqui, era também um dos pilares do governo Bolsonaro, era um dos sustentáculos desse governo, é porque, de fato, essa investigação, esse inquérito da Polícia Federal está muito perto mesmo de quem ele quer proteger. Eu quero saber o que você pensa sobre isso aqui, sobre, primeiro, o papel da imprensa na democracia, como você enxerga isso, quais fontes você utiliza para pesquisar, quais jornais você consulta aí, eu quero saber quais são os jornalistas que você confia ou quais canais de comunicação você confia, que você usa para conhecer o mundo, porque eu já falei anteriormente aqui, nosso conhecimento do mundo ele é geralmente mediado pela imprensa. A gente não tem acesso às informações imediatas. Isso nos chega através de jornais, da imprensa ou de relatos nas redes sociais. Então a gente tem um conhecimento mediado do mundo. Qual é a tua fonte de informação? Quais são jornalistas ou jornais que você consulta? E como você enxerga também o papel corrosivo das fake news na democracia hoje? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!